Candidata, hoje a gente vai falar como começar os treinos do TAF. Então, eu sei que tem muita gente com essa dúvida, com essa dificuldade. A gente vai te passar aqui uma sequência, né? 3 passos aqui para você entender como você deve começar o seu treinamento para o TAF, tá bom? Para realmente você chegar no dia do seu TAF, fazer os seus índices, garantir a sua aprovação, né? Com tranquilidade, confiança, não ficar naquele desespero, né? De você não saber o que você deve treinar, o exercício que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então a gente vai falar sobre isso no nosso bate-papo de hoje. Como começar os treinos do TAF. Então vamos lá, vamos para cima. Já vai mandando aqui nos comentários a sua cidade e o seu concurso também, para saber de onde você está falando, saber qual o seu concurso também. Então manda aqui nos comentários. Já a gente já vai começar, tá bom? Eu vou dar aqui alguns segundinhos pra galera chegar aí com a gente, tá, Luísa? Tem dias que eu consigo fazer a isometria e tem dias que não consigo. É normal, né? Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso. E no finalzinho ali eu sempre abro para as dúvidas, tá? Então no final ali, lembra de mandar a sua dúvida aqui, porque nos tópicos que eu separei pra gente falar, tá? Vai ter uma explicação sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que você está encontrando. E aí no finalzinho você manda ali, reforça a sua dúvida que eu vou responder para você, tá? O André, o Belém do Pará, show de bola. O Robinho, João Pessoa, né? Polícia Militar. Massa demais. Vamos ver o que mais ali. Nananã. Né, o Lopes, ó, não consigo fazer barra, não tenho ideia por onde começar. Exatamente, a gente vai falar sobre como você começar os seus treinos do TAF. Para barra fixa, isometria, enfim, para todas as provas do seu edital, tá bom? Então vamos lá, mais alguns segundinhos aqui a gente já vai começar, tá bom? Vamos lá, vamos para cima. Já vai mandando então, galera, pro seu colega aí, né? Sempre tem um coleguinha que vai prestar o concurso também, então tem um aviãozinho aqui, ó. Você clica no aviãozinho, vai aparecer ali a sua lista de amigos, né? De seguidores ali, você vai mandar aí pro seu coleguinha que vai prestar o concurso também. Daí se apoia aí pra gente, né, conseguir atingir mais pessoas, tá? Robinho, eu não consigo também fazer barra. Então, vamos lá, você vai entender, né, por onde você deve começar e por onde você também não deve, né? Quais os exercícios que você deve fazer e quais exercícios você não deve fazer para você chegar nas suas repetições, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, então, vamos começar? 5 segundos, ó, 3, 2, 1, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, então. Como começar os treinos do TAF? Tá? Isso vale para todas as provas do seu edital, tá? Então você tem barra fixa, tem isometria, tem a corrida, tem o salto. Então a gente vai falar como você começar o seu treinamento de modo geral, tá bom? Primeiro ponto, tá? Que eu separei aqui pra gente conversar é o seguinte. Dentro do nosso protocolo AVES, tá? A gente tem 4 fases, tá? Primeira fase, a adaptação. Segunda fase, volume. Terceira fase, intensidade. Quarta fase, semana ouro. Tá? Então o que acontece? Na sua preparação, tá? Você vai ter uma divisão do seu treinamento, tá? Então você vai ter que ter o quê? Uma organização do seu treinamento, certo? Você tem que ter um planejamento. Nessa não tem um planejamento dos seus estudos? Nessa não tem um planejamento aí do seu concurso também? Então no treinamento também funciona assim, a gente precisa também de um planejamento. Então por onde eu vou começar? Quais os treinos que eu devo fazer, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer, né, primeira estratégia, como eu falei dentro do protocolo AVES, né, a gente tem a primeira fase. Então a primeira fase da sua preparação, ela deve ser um treinamento de base, tá? Um treinamento de base, ou seja, um treinamento de adaptação, tá? Por quê? Porque se você não tem essa base, se você não tem essa adaptação, você não vai conseguir progredir com qualidade o seu treinamento. Então, a galera quer começar já o treinamento, né? Já treinando em alta intensidade, já vai lá e faz um treinamento, né? Tipo, muito intenso, né? Então, veja só, você ainda não tem a adaptação do seu corpo. Muitas vezes você está começando a sua preparação, você às vezes ficou um bom tempo sem praticar exercício físico, às vezes está sedentário, está acima do peso, tá? Por mais que você, Anderson, mas eu sempre fiz
exercício físico e tudo mais. Beleza, mas o que acontece? No TAF são exercícios totalmente diferentes, né? Então a gente vai ter exigências diferentes. Então a gente precisa executar essa base para justamente lá na frente você não ter que se preocupar com uma dor, com uma lesão, ter que interromper o seu treinamento. Então o primeiro passo para você começar o seu treinamento é você fazer um treinamento de adaptação, um treinamento de base. Ou seja, um treinamento de base, de membros superiores, um fortalecimento, tá? Uma resistência muscular localizada. No caso da corrida, você tem que ter um treinamento em baixa intensidade para você melhorar o que é a sua condição cardiorrespiratória, você melhorar a sua resistência, tá? O seu VO2 máximo, ou seja, você não ter aquela dificuldade com a respiração. Então você vai aumentar a sua resistência, né? O seu limiar aeróbio, ou seja, qual que é o seu limiar aeróbio? Pô, eu corro bem, não me canso tão rápido, beleza, então o seu limiar aeróbio ele tá bem desenvolvido. Mas vamos melhorar ainda mais essa condição cardiorrespiratória. Então, o treinamento de base, ele é fundamental para quê? Para depois você ter condições de treinar em alta intensidade. Então, veja só, a gente tem a adaptação muscular. Dentro dessa adaptação, a gente tem várias adaptações, né? Tem a adaptação fisiológica, tem o nosso sistema energético, que vai ser o sistema que a gente vai utilizar energia durante o exercício. A gente tem o sistema muscular, então veja só o exemplo, né? Você, às vezes, fez exercícios, praticou exercícios por um tempo. Por exemplo, Anderson, eu fiz musculação durante um tempo, agora eu quero começar a treinar, né, mais direcionado para o TAF. Beleza, mas dentro desse treinamento direcionado, você vai ter uma adaptação. Você precisa de uma adaptação. Então, veja só, você vai começar o seu treinamento e você não tem essa adaptação muscular. Então, a musculatura ela não está preparada para esse tipo de exercício, para esse tipo de treinamento, para esses movimentos, para essas intensidades diferentes que você vai ter no seu treinamento. E aí, por exemplo, você começou a correr e você não teve essa adaptação muscular, e aí a sua musculatura ela fica fragilizada, né? Ela fica fraca. Então quando a gente treina, a gente faz uma microlesão na musculatura. E se a sua musculatura, né, não está preparada para receber esse tipo de treinamento, você vai realmente se expor a um risco de lesão. Né? Porque no treinamento do TAF a gente vai precisar treinar em alta intensidade. Não é só aquela corridinha assim bem tranquila, né? Quando a gente vai no parque sem compromisso. Eu vou aqui fazer uma caminhada, pequenas corridas, né? Então no TAF é diferente. A gente tem que atingir aquelas marcas, a gente tem que atingir os índices. Então a gente precisa treinar, né, de uma forma intensa para a gente melhorar, para a gente evoluir. Então a gente precisa preparar o nosso corpo com essa base para depois lá na frente. Lembra que eu falei que a gente vai dividir por períodos de treinamento, né? Períodos de preparação. Então, nesse período você vai ter um treinamento de base. Lá na frente você vai ter um treinamento de alta intensidade. E se você pular essa etapa, é como a construção de uma casa. Então, veja só, você está pensando lá nos móveis da sua casa, mas você nem começou a construir ainda. Então, se você não começou a construir, se a sua casa, né, se a sua musculatura não tem esse fortalecimento, não tem essa base, você não vai conseguir treinar em alta intensidade. Você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir aproveitar aquele treino de alta intensidade para você ter resultado, para você evoluir. Tá bom? Então, a primeira etapa aqui, o primeiro pilar que a gente falou, então, é treinamento de base, tá? Antes de você fazer isometria, fazer barra fixa, fazer flexão, sair correndo, né? De forma intensa, você tem que fazer essa base. Que aí a gente entra, né? Como os seguidores mandaram aqui, né? Nos comentários, você mandou aqui. Não consigo fazer barra, né? Não consigo fazer isometria. Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Exatamente. Por quê? Esse é um dos motivos, tá? Que você faz um dia, o outro dia você não faz. Por quê? Porque você tá faltando essa base, esse fortalecimento, esse ganho de força. Então, o que acontece? Quando a gente vai começar, né? O candidato às vezes pensa assim, eu vou fazer, já vou começar logo na barra fixa, na isometria. Então, não é dessa forma que você tem que começar, que você deve começar. Então, não é tentando fazer a barra e a isometria ou a flexão, né, nesse modo inicial da sua preparação que você vai chegar no seu resultado. Claro, vai chegar o momento de você começar a colocar estímulos, né, de barra fixa, de isometria, né? Mas no primeiro momento
Você não vai começar fazendo a barra fixa, por exemplo. Não, comecei hoje meu treinamento, já vou aqui tentar fazer a barra. Não, você não vai começar desse jeito, nem a isometria. Você vai ter o quê? Uma sequência de exercícios para justamente a gente desenvolver o quê? Esse fortalecimento, essa resistência muscular localizada, essa adaptação do seu corpo, você fortalecer a musculatura, os tendões, você entender a técnica do movimento, você começar a ganhar força onde você precisa, você entender como você vai aplicar essa força, como você vai transferir essa força, né? Então muitas vezes o candidato lá, ele tem força, trava na musculação, aí... Mas quando eu tô na musculação, mas quando eu vou fazer a barra eu não consigo. Quando eu vou fazer a isometria eu não consigo. Mas eu pego muito peso lá na musculação. Por quê? Porque você não aprendeu a transferir a sua força, a aplicar a sua força. Você não aprendeu a técnica do exercício, né? Então assim, vai ser muito difícil você conseguir, tá? Então, você não deve começar tentando fazer a barra fixa, a isometria como forma de treinamento. E se você faz um dia, no outro dia você não faz, isso mostra que tem algo errado aí com o seu treinamento, né? Você pode ter uma queda no seu rendimento, isso é normal. Por exemplo, assim, começar a semana muito bem, né? E depois você ir reduzindo o seu tempo, isso é normal, tá? Agora você faz um dia, o outro dia você não faz, então você pode ter uma falha aí na distribuição do seu treinamento e justamente uma falta de base e de mais exercícios que vão te trazer mais fortalecimento, mais ganho de força, tá? Então, você não vai começar tentando fazer a barra fixa, a isometria. Você vai ter um período de adaptação. Lembra que eu falei? Período de base, você vai ter ali 2, 3, 4 semanas, né? Isso vai variar de acordo com o seu nível de condicionamento físico, tá? Qual que é o seu nível de força de membros superiores? Aí vai determinar essa quantidade de semanas de adaptação e, né, o exercícios de fortalecimento, ganho de força, para daí sim você começar a chegar na barra fixa, na isometria, você conseguir, né, você aprender a transferir a sua força, né, aplicar a sua força para a barra fixa, para a isometria. Beleza? Então esse é o segundo ponto aqui que a gente abordou, tá? Então o primeiro ponto, fazer um treinamento de base. Segundo ponto, não tentar fazer a barra fixa, nem isometria, nem flexão, nem a sua corrida, nessa fase inicial da sua preparação. Beleza? Show de bola. Próximo, terceiro aqui, próximo tópico que eu separei pra gente conversar, comentar, é sobre treinos específicos, tá? Treinamento específico. Anderson, eu tô lá na academia e eu tô fazendo exercícios específicos, eu tô fazendo um treinamento específico. Veja só, treinamento específico, você precisa de um método, não de um treinamento específico, tá? Um treinamento específico ele é muito vago. O que é um treinamento específico? Não, eu tô fazendo aqui exercícios específicos, mas beleza, mas quem garante que com esses exercícios específicos você vai chegar no seu resultado? Quem aplicou esses exercícios? Quem já aplicou e teve resultados com esses exercícios, né? Então você tem que ter a certeza de que você está tendo o quê? Um treinamento direcionado. Você tem que ter certeza que você está executando um método de treinamento. O que é um método de treinamento? É um programa de treinamento, tá? Um método onde já foi testado e aplicado, né, em milhares de pessoas. Aí sim você vai ter a certeza, né? Por exemplo, eu mesmo, né, quando eu fiz a minha preparação, né, lá em 2012, eu tava 2012, deixa eu ver, 2008, 2009, 2010, eu tava no 4º ano, né, de educação física e com o conhecimento que eu tinha naquele momento, eu segui ali os exercícios que eu achei, né, que eu achava que seria interessante, né, me traria um resultado. Então assim, eu segui exercícios específicos. E comparando o meu resultado com hoje, né? Naquele momento eu tive o quê? Eu tive um resultado ali de 12, 13 repetições na barra fixa. E depois que realmente eu tive a experiência, né? E modulei realmente, a gente modulou o método de treinamento, saí de 12, 13 para 20, 21 repetições na barra fixa. Então olha a diferença, tá? Quase que dobrei o meu número de repetições. Tá? Então, se você está tendo dificuldade, está fazendo 1, 2, né? Está fazendo poucos segundos, olha a diferença que vai fazer nos seus resultados. Né? Olha a diferença. Então, treinamento específico é muito vago. A gente tem um dos princípios do treinamento, é a
especificidade, que são coisas diferentes. Então, às vezes o candidato ele confunde isso, né? E até os profissionais também. Inclusive eu naquele momento eu tinha isso, né? Não tinha isso tão claro. Então, um treinamento específico, ele é muito vago. Agora, especificidade, que é um dos princípios do treinamento, o que significa isso? Significa você aplicar exercícios mais próximos do padrão do seu edital. Ou seja, olha só, às vezes o candidato pensa assim, que treinamento específico, exercício específico do TAF é ele ficar tentando fazer os índices, simulando as provas. Não, vou lá, tem que fazer barra fixa, aí fica tentando fazer barra, isometria. Eu tenho que fazer 35 abdominais em 1 minuto, aí ele fica tentando fazer. Então, aí essa confusão de treinamento específico e especificidade de treinamento é você ter exercícios, uma sequência de exercícios que são próximos do seu edital. Então, por exemplo, você ter 7 exercícios de barra fixa na barra. Olha só, então você vai pegar a barra fixa, né? Você vai colocar a barra mais alta, a barra mais baixa. Dentro dessa variação, você vai ter, em média, de 7 exercícios, 8 exercícios direcionados, exercícios com especificidade, ou seja, exercícios praticamente como padrão do seu edital, para te trazer fortalecimento, ganho de força, tá? Potência de execução, aprender a técnica da execução e aí sim chegar, né, e melhorar os seus resultados na barra fixa, na isometria, tá? Então tem que ter cuidado com essa divisão de treinamento específico, né? Não estou fazendo treinamento específico e especificidade de treinamento, tá? E também treinamentos tradicionais, né? Musculação, crossfit funcional. Então esse tipo de treinamento é diferente, tá? Do treinamento do TAF. Muito diferente, né? A gente teve um aluno aqui, uma delas, né? Vou citar aqui várias, mas a Lohane, ela ficou 2 anos na musculação, 2 anos. E ela conseguia fazer ele em torno de 6 segundos. 6 segundos na isometria, em pegada pronada. Ela passou pelo nosso treinamento depois de 3 meses, tá? Depois de 3 meses, hoje ela faz mais de 1 minuto na isometria. Olha a diferença. Em 3 meses e 2 anos de musculação. Então, o treinamento para o TAF ele é diferente de um treinamento tradicional de musculação, crossfit funcional. Você pode treinar nesses ambientes, como você também pode treinar em casa, no parque ou na academia, no box do cross, só que a sequência dos exercícios que você vai aplicar é totalmente diferente, né? Bem diferente. Bem diferente, tá bom? E isso, né? Não sou eu que estou falando, né? Assim, a gente tem a nossa experiência teórica e prática, né? A gente tem, por exemplo, eu já executei mais de 48 TAFs e a gente foi testando, né? E ajustando o que dá melhor no treinamento para o TAF, né? Mas também teve uma pesquisa que ela foi desenvolvida pela Academia Militar dos Estados Unidos, onde nessa pesquisa eles compararam os exercícios de musculação com os exercícios, a ativação muscular da musculação com a ativação muscular na barra fixa e na isometria. E eles viram uma diferença, que você não ativa realmente os músculos da barra fixa e da isometria. Por isso essa diferença, né, que ela teve de resultado entre 2 anos de musculação e 6 segundos na isometria e 3 meses, né, do treinamento do método Rataf e mais de 1 minuto na isometria. Então olha a diferença, tá? Beleza? Show! Deixa eu ver aqui se eu tinha separado aqui um último tópico, tá? Mas eu já comentei, né? Treinos em baixas intensidades. Vou reforçar aqui só pra gente não passar em branco, né? Como a gente falou lá no treino de base. Mas o que? A gente não pular essa etapa de quê? De treinar em baixa intensidade. Tá? Isso eu vejo que é um grande erro. Né? A galera já quer começar treinando em alta intensidade. Não que não vai treinar em alta intensidade. Sim, vai treinar, mas você vai ter o controle dessa sobrecarga, da intensidade, do volume do treinamento. Tá? Pra você não exagerar nessa intensidade ao ponto de você se lesionar. Então, como você vai começar o seu treinamento? Né? Então, no primeiro momento, você vai treinar em baixas intensidades. Tá? Baixas intensidades para você ter essa adaptação do seu corpo. Tá? Seu corpo se adaptar, passar aquelas dores, né, que a gente tem. Né? Essas dores musculares é um processo de adaptação do nosso corpo. Né? Então, quando a gente treina, olha só, o nosso rendimento está aqui. Ó. Quando a gente treina, a gente
tem uma queda no rendimento. Uma queda no rendimento. Aí a gente tem que passar pelo processo de adaptação, ou seja, de recuperação, para mim, né, para o corpo se recuperar e ele ter resultado, ele começar a evoluir. Eu só tenho evolução quando eu tenho a recuperação. Então eu treinei, eu tive uma queda no meu rendimento, eu tive uma sobrecarga, aí eu comecei a me recuperar, e agora eu vou começar a evoluir, porque eu estou me recuperando. Então muitas vezes o candidato ele quer treinar em alta intensidade, e aí ele exagera, né? Sempre está treinando em alta intensidade, em alta intensidade, em alta intensidade. E aí o que acontece? Ele gera uma sobrecarga, não dá o tempo de recuperação, que é em média de 24 até 72 horas, dependendo do estímulo. E aí ele não dá o tempo de recuperação, ele já treina de novo, né? Já treina de novo, então ele vai se auto-sabotando, ele só vai tendo queda no rendimento e não evolução e não resultado, tá? Beleza? Naro, a aluna da SO tem desconto? Tem desconto, tá? É isso aí. Galera, agora vamos abrir para as dúvidas, tá? Então eu vou ficar aqui alguns minutos a mais. Então você pode mandar agora a sua dúvida, sua dificuldade. Deixa eu já adiantar essa pergunta aqui, né, da Nara, né? Ela falou, aluno da SO tem desconto? Sim, né? Para quem é aluno da SO tem um desconto. Como que funciona o nosso método? Enquanto você manda aqui a sua pergunta. O nosso método, né? O seu primeiro passo dentro do nosso método, você passa por 2 testes, tá? Um teste de resistência, que é um teste de corrida, e um teste de força de membros superiores. Com esses resultados que a gente vai saber o quê? O seu nível de condicionamento físico e os seus pontos fracos. Então vai ser a partir desses resultados que a gente vai alimentar o seu treinamento, né? Mandar o seu treinamento para todas as provas do seu edital. Os treinos são muito rápidos, cerca de 30, 35 minutos no máximo, você já finaliza o seu treinamento, tá? 30, 35 minutos no máximo. Você pode fazer o treino em casa, no parque ou na academia, tá? Onde fica mais fácil você encaixar na sua rotina, tá bom? Que mais? Além de todo o treinamento, né, você vai receber um plano de treinos para todas as provas do seu edital, tá? Você também vai receber o quê? O seu cardápio alimentar. Então a nossa Nutri vai anexar o seu plano alimentar lá no seu treinamento. Para quê? Para você reduzir o peso se for necessário, para você ganhar massa magra, para você ter energia no seu treinamento, tá? Além do mais, a Nutri está 2 dias lá no nosso suporte para fazer o seu acompanhamento. 2 vezes por semana a Nutri está lá no nosso suporte, no nosso grupo do WhatsApp dos alunos, onde ela vai fazer o seu acompanhamento, você vai poder mandar dúvida para ela, né? Ah, eu não estou me adaptando a esse alimento, tenho uma dificuldade com isso, como que eu posso substituir? Já tem as substituições, mas ela vai estar lá. Mas ela vai estar lá ainda para dar esse apoio, fazer esse acompanhamento da sua alimentação também, tá? E também a gente vai estar no nosso grupo também, né, de atendimento dos nossos alunos do WhatsApp, nós e a nossa equipe, né, o nosso time de treinadores para fazer o seu acompanhamento. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, você vai mandar para o treinador. Todo dia a gente tem atendimento, tem um horário do dia onde a gente abre lá para você mandar a dúvida, mandar a sua dificuldade. E outra coisa também, né, que é muito interessante, você mandar os vídeos treinando. Então, nesse grupo de suporte, você vai mandar o seu vídeo treinando para a gente fazer a sua avaliação. Né? A gente vê como você está treinando, vê como você está executando os exercícios e se você está executando no padrão do seu edital, e a gente vai corrigir você de forma individual. Né? A gente vai mandar nossos treinadores lá, ou nós vamos mandar lá um áudio, por exemplo. Né? Olha só, corrige aqui sua postura, seu posicionamento. Enfim, é dessa forma que a gente vai fazer o seu acompanhamento. De segunda a domingo a gente tem atendimento aos nossos alunos, tá? Né, o Augusto que falou. Quando começa a correr, é normal sentir uma dor nos joelhos? Não é normal, né? Toda dor, desconforto é um sinal aí do seu corpo que tem alguma coisa errada, né? Que você está fazendo, que tem alguma coisa errada, né? E provavelmente, né, o ponto principal que eu vejo o candidato ele cometendo na preparação, que foi o que a gente falou hoje, é o quê? Começar com um treinamento que não é adequado para ele. Então você às vezes exagera na intensidade, na sobrecarga do treino. Por exemplo, eu vou sair correndo aqui 5 minutos. Pô, será que 5 minutos para você, para o seu corpo, tá ok hoje? Ou é uma sobrecarga, né, exagerada para o seu corpo?
Então, dor é um sinal que o seu corpo está te passando, tem alguma coisa errada. E o principal ponto que você tem que corrigir é como você está treinando. Então, você tem que treinar de acordo com o seu nível de condicionamento físico. Por exemplo, Anderson, eu estou acima do peso. Posso correr? Pode, não. Você deve correr. A gente tem aluno aqui com 130 quilos, 140 quilos, que eles correm normal. Eles seguem o treinamento deles. Por quê? Porque aquele treinamento é feito para eles, né? É direcionado para eles. Entende? Então ele pode correr, ele pode fazer aquele treino. Ele vai ter um tempo de recuperação, ele vai ter o controle dos treinos. Além disso, você ainda vai realizar um fortalecimento, né, dos membros inferiores para justamente você dar esse suporte a mais, essa proteção a mais para o seu joelho, tá? Miguel, posso continuar a musculação e iniciar o treinamento do TAF em casa? A gente não orienta, tá? Por quê? Porque você... Que tipo de treinamento do TAF? Qual que é esse treinamento que você vai fazer em casa? Você vai tentar só fazer o seu índice, por exemplo? Não, vou fazer aqui umas barras fixas, vou tentar fazer o maior número de barras que eu conseguir, vou sair para correr. Não, você vai ter um treinamento. Você tem que ter um treinamento para você melhorar os seus índices. Então, musculação, você pode fazer os treinos, por exemplo, você vai ter uma sequência de exercícios de força que você pode fazer lá na academia ou em casa, por exemplo. Agora, veja só, você vai treinar, você vai executar os exercícios em casa e os exercícios lá na musculação. O que vai acontecer? Você vai gerar uma sobrecarga do seu corpo. E aí você vai gerar o quê? Um excesso de treinamento. E aí você não vai ter resultado porque você não está dando tempo de recuperação para o seu corpo. Tá? Um candidato com 24.4 de MC está dentro dos padrões da PM? Cada edital ele tem a sua descrição, tá? Tem a sua descrição lá do IMC, dos exames de saúde, tá? Então você tem que pegar o seu edital, tá bom? Pegar o seu edital e ver, né, o que ele tem como referência lá na descrição do seu edital, tá bom? Mas assim, tá tranquilo, tá? Não é um problema aí que você, assim, às vezes tá pensando, 24 pontos, dá pra melhorar muito, né? Dá pra melhorar bastante aí o seu IMC, tá? Bem como também os seus resultados. Como estão os seus resultados, né? Então você tem que pensar em melhorar a sua composição corporal. Como que você vai melhorar a sua composição corporal? Não fica só pensando no... Claro, a gente tem que ter essa referência, né? Mas não fica só pensando no IMC. O IMC ele é uma referência, né, que a gente tem sobre a composição corporal de uma pessoa, tá? Mas a gente tem vários outros protocolos também. Então a gente tem que ponderar isso, né? E você tem que avaliar como estão os seus resultados, como está a sua composição corporal. Tá boa? Não tá? Como que você tá? Você sente que tem alguma, vamos chamar assim, alguma gordurinha localizada? Como que dá para você melhorar isso, né? Pô, melhorando seus treinos, melhorando sua alimentação. E aí, você vai melhorar o seu rendimento, você vai aumentar os seus índices e vai melhorar a sua composição corporal, consequentemente vai melhorar o seu IMC também. Tá? Beleza? Amanda, ó, se for Polícia Militar de Minas Gerais, o IMC é entre 18 e 29.9, né? Ela comentou aqui, ó. Perfeito, ela trouxe a informação. Cada edital ele tem a sua tabela, né? O seu IMC, então tem que conferir lá certinho. Claro, a gente tem um padrão do IMC, né? Mas às vezes o edital ele traz ali alguma particularidade, né? Então é difícil, né? Lembrar de cabeça, sim, muito difícil, né? Então confere a descrição do seu edital que tem lá esses detalhes, tá bom? Mas obrigado, Amanda, pelo feedback aqui, por compartilhar essa informação aí com a gente, tá? Então, Polícia Militar de Minas Gerais, ela falou aqui, ó, de 18 a 29.9. Beleza? Galera, é isso aí. Tamo junto na nossa live de hoje, no nosso bate-papo, tá? Para você que não sabe por onde começar, para você que tá com dificuldade, não tá conseguindo fazer os seus índices, tá bom? A gente tem o nosso método RATAF, que é a preparação completa para todas as provas do seu edital, tá bom? Então você vai receber o seu plano de treinamento para todas as provas do seu edital, você vai receber o seu cardápio alimentar para você reduzir o peso, ganhar massa magra,
melhorar o seu RMC também. Vai ter o nosso acompanhamento diário para a gente fazer, né, os ajustes, o seu acompanhamento, tirar as suas dúvidas, corrigir, né? Você vai mandar o seu vídeo treinando e a gente vai fazer a correção de como você está treinando para você treinar com qualidade e executar os exercícios no padrão do seu edital. Beleza? Então essa é a nossa live de hoje, tá? O link para matrícula dentro do nosso método está aqui na nossa bio, tá bom? No nosso perfil. Então você entrando ali no nosso site, você vai preencher os seus dados, vai finalizar a sua matrícula. Finalizando sua matrícula, você começa imediatamente, tá? Você já vai receber as instruções e orientações para você começar o seu treinamento, né, direcionado em cima dos seus pontos fracos e para todas as provas do seu edital. Beleza? Então é isso aí. Deixa eu ver quem tá com a gente ali, ó. Então a Luana, a Dirce ali com a gente, o Paulo, o Robert, Felipe, Samuel, Thaís, Jéssica, Karen ali com a gente também e Thaísa também com a gente. Né? Então se você quer realmente garantir os seus índices, tá? E garantir a sua aprovação, chegar no dia do seu TAF confiante, tranquilo, seguro, tá? Começa o nosso método Cai para Dentro aqui, que com certeza em poucas semanas você já vai ver a sua evolução, os seus primeiros resultados e o quanto você vai chegar seguro, né? Sobrando, então, voando no dia do seu TAF, assim como milhares de alunos e alunas por todo o Brasil. Beleza? Então é isso aí. Nosso link tá aqui na bio, ó. Entra aqui no nosso site, preenche os seus dados. Tô te esperando lá no seu primeiro treino, beleza? Valeu, tamo junto.